Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o registro dos nossos usuários, considerando um sistema CodeNighter, né, que vai precisar de um gerenciamento via login. Tá? Então, vamos considerar que o nosso banco de dados ele tem a seguinte estrutura: ele tem uma tabela cuja chave primária é o código do usuário, ele tem um campo nome para armazenar o nome completo do usuário, o campo de login para armazenar o nome que o usuário vai utilizar para efetivar o login no sistema e a senha que ele vai escolher. Tá? Eu defini o código do usuário como uma chave primária do tipo auto-increment e o login como um campo do tipo unique, né? Para ele não permitir que esse campo ele tenha o valor repetido. Tá? Então, quando a gente clicar nesse botão de criar conta, o nosso formulário ele vai ser direcionado para um método no nosso controller do usuário. Então, vou definir aqui o base URL, ele vai ser direcionado para o nosso controller usuário, para o método registrar, tá ok? Então, aqui no meu controller usuário, eu vou criar um método registrar, tá? E o que é que esse método vai fazer? Esse método ele vai receber os dados que o usuário digitou. Então, vou colocar aqui o nome. Ele vai receber exatamente os campos do formulário, tá? Que é o nome, o login e a senha. Então, aqui, ó, vou receber this input post nome. Vou fazer a mesma coisa para o login e para a senha. E aí, o que é que eu quero que aconteça? Eu quero que, uma vez que esses dados sejam recebidos, eles sejam também inseridos na nossa tabela do banco, tá? Então, eu vou aqui carregar o nosso model de usuário, tá? Então, this load model, usuário model, e eu vou chamar o método, inserir, passando como parâmetro o nome, o login e a senha, tá ok? Então, aqui no usuário model, né? Então, eu tenho uma função, um arquivo aqui na minha pasta de model chamado usuário model. E aí, nesse usuário model, eu vou criar a minha função de inserir. Caso você não tenha a classe usuário model, você cria a classe model e também o método de inserir. Então, eu vou escrever a query SQL para inserir, tá? Então, insert into usuário, quais os campos que eu quero inserir, nome, login e senha, e quais os valores que eu quero inserir, são 3 valores diferentes, certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um array dos meus dados, que vão ser inseridos, que vão ser exatamente os dados passados por parâmetro da função, tá? Então, nome, login, senha, vou receber esses dados e vou criar o array recebendo esses dados aqui, né? E aí eu vou inserir esses dados no banco. DB, this, DB, query, passando o meu SQL e os dados que vão ser inseridos no banco, tá? Então, feito isso, aqui no meu controller, eu vou só dar uma mensagem aqui de dados inseridos com sucesso, só para a gente testar essa funcionalidade. Mas a gente lembra que isso aqui não é uma técnica muito prática, né? A gente não deve se comunicar com o usuário dentro do controller, né? Já já a gente troca isso aqui. Vamos só testar se o nossa função está inserindo corretamente, tá? Então, vou vir aqui novamente para o meu formulário, tá? Então, vou testar aqui se está dando certo a inserção. Então, vou inserir aqui Alba Locks, com o nome do usuário Alba e a senha 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, vou clicar aqui para inserir minha senha, deu dados inseridos com sucesso, vamos só confirmar aqui se inseriu mesmo.
tá? Então, o dado foi, de fato, inserido no banco. Só que aí vejam que a senha, né, a gente está inserindo a senha, ele está mostrando a senha do jeito que a gente digitou, o que não é uma boa prática, tá? É importante que quando a gente grave a senha no banco, ela seja criptografada. Então, eu vou só apagar aqui para inserir novamente, né, para fazer uma modificação aqui. Então, uma vez eu vou apagar aqui para fazer essa modificação e fazer com que o nosso dado, antes de ser inserido no banco, tá, ele seja criptografado. Então, aqui, ó, no momento em que eu chamo a função do model, eu vou criptografar essa senha utilizando a criptografia do MD5, tá? Então, quando eu fizer, quando eu envolver a minha variável de senha com essa função de criptografia, no momento agora em que eu for inserir novos dados no banco, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu atualizar. Quando eu for inserir agora esses dados novos no banco, e eu visualizar esse novo registro no banco, agora ele vai me mostrar um dado que não é a minha senha, né? Um dado criptografado, de forma que esse usuário ele não fique exposto, tá? Então, só para fazer mais uma modificaçãozinha aqui, de forma que nossa mensagem, então, só para fazer uma modificação aqui, de forma que essa mensagem ela não seja exibida no controller, e sim na view, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a seção, tá? Então, o flash data da session que existe no CodeNighter, para que esse dado seja passado para view. Tá, então eu vou criar aqui, ó, this session set flash data, tá? Eu vou criar aqui como mensagem essa variável de sessão e a mensagem que eu vou passar é dados inseridos com sucesso. Então, feito isso, eu vou dar um redirecionamento aqui nessa variável, vou dar um redirect para que ele volte para a minha função de novo, né? Para que ele dê essa mensagem de que os dados eles foram inseridos com sucesso. Então, eu vou colocar aqui usuário barra novo, ele vai redirecionar abrindo essa função aqui, tá? E aqui, ó, na minha view de registrar, eu vou exibir, logo aqui acima do meu formulário, tá? Eu vou exibir, vou colocar aqui um parágrafozinho, e eu vou exibir esse dado da sessão, certo? Então, eu vou colocar aqui this session slash data mensagem. Tá ok? Então, considerando que a gente está utilizando o session, a gente tem que carregar essa biblioteca aqui no nosso autoload. Então, aqui dentro de config de autoload, abram aí esse arquivo. E além do banco de dados, agora a gente vai carregar também a biblioteca de sessão, tá bom? Então, vou inserir aqui um novo registro, só para a gente ter essa garantia aí. Então, usuário barra novo, certo? Então, deixa eu registrar um novo usuário aqui, Maria Aparecida, o nome vai ser Aparecida e a senha vai ser 14321. Tá? E vou criar aqui a minha conta, tá? Então, a partir de agora, ele já retorna para a gente com a mensagem dados inseridos com sucesso, tá? Então, se isso te ajudou, curta esse vídeo e se inscreva no canal para que a gente possa fazer mais vídeos assim para você, tá? Até a próxima!